Olá, boa noite. Como vocês estão? Espero que estejam todas bem. Semana passada nós tivemos uma rede de mulheres, um tempo muito precioso. Se por acaso você não assistiu, não perca. Procure lá o vídeo da semana passada e assista. Eu creio que você vai ser muito edificada. Foi uma noite de testemunho, foi uma noite de poder ouvir aquilo que o Senhor fez na vida da nossa irmã Simone, uma grande amiga. Nós nos conhecemos há muitos anos. E desde quando nenhuma de nós ainda tinha filhos. Nós temos uma amizade de longas datas. Infelizmente, eu não pude estar aqui para gravar com ela, porque eu estava rouca, e a pastora Suzana esteve aqui, me representando muito bem, né? E eu creio que você pôde ser edificada, que você se emocionou, e é maravilhoso a gente ver o poder de Deus, né? Como é bom, como é precioso a gente poder compartilhar, a gente poder ver, a gente poder tomar conhecimento daquilo que Deus faz na vida das pessoas. Porque muitas vezes a gente tem uma sensação de que Deus fazia milagres, né? Mas toda vez que a gente ouve, a gente reafirma a nossa fé, a gente tem a nossa fé reativada, a gente tem um novo ânimo, né? Porque a gente pensa, meu Deus, Deus continua sendo o mesmo. Ele continua curando, operando milagres, e é maravilhoso, né? O poder de Deus é incrível, é muito poderoso mesmo, né? Então vamos começar essa noite. Vou fazer uma oração para a gente começar. Feche os seus olhos aí na sua casa, para a gente orar um pouquinho. Deus, nós te louvamos por essa noite, Jesus. Muito obrigada, Senhor, pelo privilégio que temos de nos reunir enquanto igreja do Senhor. Mesmo nesse tempo de pandemia, mesmo num tempo tão difícil, Deus, mesmo num tempo, Deus, de tantas coisas ruins, mesmo num tempo, Deus, onde estamos impedidos de estar reunidos fisicamente, mas o Senhor nos dá estratégias, o Senhor nos dá possibilidades de ainda assim nos reunirmos como igreja do Senhor. Nós te agradecemos, Jesus. Te agradecemos, Senhor, porque eu tenho certeza que a sua misericórdia tem se renovado sobre as nossas vidas a cada manhã. Jesus, muito obrigada pela sua abundante graça que tem sido liberada sobre as nossas vidas. Eu tenho certeza, Jesus, que sobre cada lar onde essa rede de mulheres tem entrado, eu tenho certeza, Deus, sobre cada lar por onde cada programação da comunidade tem entrado, junto com as programações, Jesus, tem entrado o teu Espírito Santo, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Obrigada porque temos sido alimentadas. Obrigada, Deus, porque temos recebido como provisão do Senhor, Deus, alimentos de forma virtual nesse tempo, Jesus. E nós te agradecemos, Senhor, por essa estratégia, Deus, em nome de Jesus. Que essa seja uma noite poderosa, que essa seja uma noite onde o Senhor possa ministrar os nossos corações, Jesus. Que seja uma noite de cura, que seja uma noite de renovo, que seja uma noite de restauração sobre nós. Deus, sobre cada mulher que nos assiste nessa noite, Jesus, que haja renovo, que haja restauração, que haja vida em abundância fluindo sobre a vida de cada uma delas, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Bom, como vocês sabem, nós temos assistido alguns vídeos e nessa noite nós vamos assistir um vídeo da Janaína. Ela vai compartilhar um pouquinho com a gente como tem sido a quarentena para ela, como tem sido a experiência dela nessa pandemia. Olá, meninas, tudo bem? Então, como está sendo minha quarentena, né? Vamos lá. No início foi bastante complicado, porque a gente é acostumado com a vida cotidiana, né? Trabalho lá no lugarzinho dele, casa aqui, então eu chegava em casa, todo dia aquela mesma rotina. Aí, de repente, juntou tudo, né? O trabalho veio para dentro de casa. Confesso que no início foi bastante complicado para mim, porque o Caleb ainda exige muita atenção e eu precisando trabalhar, minha vida profissional ficou prejudicada. Eu não conseguia trabalhar de dia e quando o Gilberto chegava, cansado também do trabalho dele, que é pesado, ele ainda tinha que fazer janta, cuidar das crianças para mim e eu no quarto de porta fechada. Teve dias assim de eu ter que trabalhar até 10 horas da noite e já fui até 3 horas da manhã. Então, assim, não estava funcionando, né? Aí a gente optou a voltar com as crianças para babá.
que é uma amiga minha aqui do condomínio que me ajuda com eles. Agora sim, eu consigo manter o meu trabalho durante o dia. Quando ele chega à tarde, eu também já estou parando, aí a gente consegue conversar e seguir a vida normal. Então agora está tudo nos eixos, mas não estava. Foi bastante complicado. E minha vida espiritual eu disponho do mesmo tempo que eu dispunha antes, né? Então estou fazendo as minhas leituras, orações, da mesma forma como antes, procurando me esforçar, né, para fazer todos os dias. E sinto muita saudade dos meus familiares, da minha mãe, do meu pai, da minha irmã, meu cunhado. E estou ansiosa esperando o dia da gente poder ir lá em Cambuci, dar um abraço em todos, ver todos. Isso tem me deixado assim, tem dia que eu fico um pouco triste, né, de saudade, né? Eu nunca passei tanto tempo assim depois que eu vim para Macaé sem vê-los, mas graças a Deus estamos todos bem aqui e lá, e Deus tem nos sustentado, né? Tem nos dado força, e em nome de Jesus nós vamos vencer essa quarentena, vencer essa fase, e tudo sob o controle do Senhor em nossas vidas, tá bom? Um beijo para todas. Amém. Que tempo desafiador, né? Eu comento que tem sido muito desafiador a gente cuidar dos nossos filhos, a gente ter que, né, ser um pouquinho de professora, ser um pouquinho de tudo agora, né? Mas também eu estava conversando com o meu marido e estava comentando com ele. Eu falei assim, a gente tem tido muito trabalho e é exaustivo, né? Porque se nós que somos adultos nos sentimos cansados, fadigados de estar trancados dentro de casa, as crianças também se sentem, né? Eles são acostumados com a rotina deles. É, e Mas imagina se não tivessem eles para a gente se ocupar, né, para a gente se divertir, porque por mais que eles deem muito trabalho, eles também nos trazem muita alegria e eles acabam ocupando o nosso tempo. Então, assim, é cansativo, sim, é trabalhoso, sim, mas também é muito prazeroso. Então, a gente também tem que buscar tirar proveito disso, né? Porque imagina como seria chato, enjoado sem eles, né? Vamos assistir agora um pouquinho do vídeo da Fátima. Gente, passando aqui para compartilhar com vocês como tem sido a minha quarentena e aproveito para dizer que estou com muita saudade. Então, gente, que dias nós estamos vivendo, né? Dias desafiadores, dias que nunca imaginamos viver. Mas, apesar de tudo, também são dias, é tempo da gente tentar extrair o melhor desses dias e mudar a nossa ótica, a nossa visão a respeito de tantas coisas. Eu tenho aprendido muito, tenho aprendido a orar, tenho aprendido ainda mais ser dependente do Senhor, a descansar nele, a esperar nele e a confiar nele, né? Tenho aprendido a ser um ser humano, tenho buscado ser um ser humano melhor para o meu próximo, um ser humano, uma mãe, uma esposa melhor para minha família. Tenho, assim, vivido um dia de cada vez, né? E é nesse momento, realmente, que a gente aprende a confiar no Senhor de uma forma que a gente não sabia que era possível. Eu não sabia que era possível confiar tanto no Senhor e descansar nele. Sabe aquela sensação de deitar a nossa cabeça no colo de alguém que a gente confia e que a gente encontra consolo e descanso? Pois é, tem sido dias assim, que eu tenho descansado no colo do Senhor e tenho sido fortalecida, tenho sido restaurada, tenho sido edificada, tenho me reinventado como mãe, como esposa, como mulher, porque são dias desafiadores, mas também são dias bons. São dias de graça e bondade da parte do Senhor. Tivemos um probleminha, acho que o vídeo não passou completo. Mas acho que foi até culpa minha, porque quando eu apresentei o vídeo, eu falei, vamos assistir um pouquinho do vídeo de Fátima. Então, a gente assistiu realmente um pouquinho. Depois, se for possível, a gente passa ele completo. A gente teve algum probleminha aqui, tá bom? Então, a gente tem falado bastante sobre isso. Cada um de nós temos tido a oportunidade de ser alguém melhor depois que tudo isso passar, né? Depois que a pandemia passar, a quarentena acabar,
a gente tem a oportunidade de ser alguém melhor. Porque a gente tem tido um tempo para se autoavaliar, a gente tem tido um tempo para rever muitas coisas, né? Rever conceitos, coisas que a gente julgava ser necessárias, a gente percebe que não são. Coisas que a gente imaginava ser impossível viver sem, a gente está observando que não é. A gente está podendo reavaliar muitas coisas. E, de fato, a gente está conseguindo agora colocar cada coisa no seu lugar. E a gente agora consegue compreender que, às vezes, coisas que a gente deu tão pouco valor são coisas que, de fato, são essenciais, né? A presença do Senhor, que muitas vezes, por conta da rotina, a gente negociava e a gente não tirava um tempo para estar ali, para orar, para ler a palavra, para buscar, para assistir um vídeo como esse, para estar aqui numa programação como essa, né? Quantas vezes na Rede de Mulheres eu recebia telefonemas, mensagens, ou às vezes nem recebia nada, mas algumas pessoas compartilhando a dificuldade de estar, né? Então, assim, entre tantas outras coisas, né, a gente tem tido a oportunidade de reavaliar. E o que eu tenho buscado para a minha vida, eu falei isso aqui, se eu não me engano, na nossa na semana do nosso primeiro encontro. E eu repito hoje, busque fazer autoavaliação, busque reavaliar as situações, as coisas. Pare de reclamar, pare de ficar questionando, pare de ficar ansioso para que retorne tudo logo ao normal, à sua rotina. Aproveite, desfrute desse tempo. Faça com que esse tempo não seja tão pesado quanto ele tem sido. Tente gerar uma leveza, sabe? Já tem sido pesado porque a gente tem vivido tempos difíceis, tempos ruins, tempo onde só noticia morte, cada dia mais, os números só aumentam. Então, se a gente pode, de alguma forma, tornar isso mais leve, vamos fazer. Mas vamos também aproveitar, porque tem sido um tempo proposto pelo Senhor, não tenho dúvida disso. Tá bom? Então, busque ser alguém melhor, em todos os sentidos. Em todos os papéis que você ocupa, que você serve, que você tem, busque ser alguém melhor. Tá bom? Amém? Nós vamos agora assistir um vídeo de uma dica de maquiagem. Como vocês sabem, nós temos um slogan, que é do coração ao cabide. Então, a nossa proposta, além de falar coisas da parte do Senhor, além de dar dicas de cuidados com a nossa alma, com o nosso espírito, é também de dar dicas de cuidado com o nosso corpo. Então, a gente vai assistir mais um vídeo da Claudilene, a gente assistiu já onde ela deu dicas básicas, e agora ela vai se aprofundar um pouquinho mais. Então, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre maquiagem nessa noite. Olá! Hoje eu vim aqui dar mais uma dica de maquiagem para vocês, né? A última dica a gente aprendeu a fazer uma maquiagenzinha bem básica para o dia a dia. Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer um olho mais forte, um olho bem escuro, com batom também escuro. Tem gente que não gosta, né? Mas vocês vão ver que no final dá certo, tá? Então, pra gente começar nosso olho, eu vou pegar aqui, ó, o pincel. Ele é bem abertinho, tá vendo? Soltinho. Esse aqui é o pincel de côncavo, tá? A gente vai usar ele nessa área aqui, funda do olho, tá bom? A sombra base da nossa sombra vai ser a marrom. Eu vou pegar um pouco da sombra marrom e vou começar a passar aqui no meu côncavo. Depois que eu espalhei no todo o côncavo, eu vou começar a esfumar essa sombra. Você pode ir dando, passando assim, ó, em movimentos circulares, puxando aqui pro cantinho, ó, que já dá um efeito bem legal no olho. Quanto mais você esfumar, mais bonita a sua sombra fica. Prontinho. Agora, como eu quero um olho bem preto, bem marcado, eu vou usar o primer de sombra antes de aplicar a sombra preta. Eu vou pegar um pouquinho do primer aqui, ele é tipo uma colinha, e vou passar em toda a área que eu vou passar, que eu quero aplicar a sombra preta. Eu vou aplicar a sombra preta só na pálpebra. Então, já passei aqui. Vou pegar um pincel aplicador
ele é mais achatadinho assim, ó. E ele é bem fechadinho, ele não é aberto igual o pincel de esfumar a área do côncavo. Vou pegar a minha sombra preta e vou aplicar com batidinhas. Eu não vou esfregar, que assim ela vai ficando bem escura. Pronto, agora que eu apliquei a minha sombra escura, eu vou pegar o mesmo pincel que eu esfumei o côncavo e vou esfumar ele de novo. Agora, puxando um pouco da sombra preta, que assim ela não fica muito marcada, não fica aquela divisão marcada do preto para o marrom. Pronto, ó, esfumei a sombra, tá? Passei bem aqui mesmo, entre o côncavo. Ó, pra tirar a marcação. Então, essa sombra preta, ela se une com a marrom, sem deixar aquela linha marcada de uma cor para outra, tá? Agora, eu vou pegar um iluminador. O meu tem uma corzinha bem champanhe. E vou aplicar aqui no alto da sobrancelha. Para dar uma iluminada aqui, uma levantada. Olha a diferença já que fica, tá vendo? E esse mesmo iluminador eu vou passar aqui no canto. Para fazer um ponto de luz nessa sombra. Só no cantinho mesmo aqui do olho, ó. Aonde eu tô passando. Prontinho. Com esse mesmo pincel que eu passei iluminador aqui no cantinho, eu vou pegar a sombra marrom, a mesma que eu passei de base no olho, né? E vou passar aqui embaixo, ó. Esse pincel, ele é bem fininho, tá vendo? Então, ele é ideal para você fazer o contorno da sombra aqui embaixo do olho. Prontinho. Depois que eu passei o marrom, eu vou pegar com esse mesmo pincel um pouquinho do preto e vou vir esfumando por cima desse marrom. Olha como que fica, tá vendo? Fica bem mais marcado, bem mais bonito. Agora eu vou pegar esse pincel aqui, que ele tem a pontinha dele, é bem arredondadinho. E vou passar um pouco do iluminador, o mesmo que eu usei no cantinho do olho. Eu vou passar aqui, nessa parte de baixo. Prontinho. A sombra preta, ela faz cair um pouquinho do pó, né, no rosto. Você pode pegar um pincelzinho de pó, né, de passar na pele e dar uma varridinha assim, ó. Como o pincelzinho ele é bem solto, ele não vai manchar sua pele. Ele limpa direitinho. Prontinho. Agora nós vamos pro lápis. Eu vou pegar o meu lápis preto, né? Como a nossa maquiagem é toda escura, eu vou passar um lápis delineador na linha d'água dos olhos preta.
Pronto, eu já passei o lápis preto. E agora, para finalizar esse olho logo, eu vou já aplicar o rímel, tá? Para quem viu o último vídeo, né, eu dei uma dica de como passar o rímel para deixar ele alongado e volumoso. Eu vou usar essa mesma técnica que eu usei, tá? A gente vai pegar um rímel com o aplicador bem grosso, tá vendo? Ele pega bastante produto. E vou aplicar da metade do cílio para cima. Eu não vou aplicar na raiz do cílio, para não correr o risco de ficar borrando o olho que já está pronto. Pronto, já coloquei. Agora eu vou pegar o outro rímel com o aplicador mais fininho e vou começar a pentear o meu cílio, puxando lá da raiz. Como esse aplicador é fininho, ele não vai borrar o seu olho. Aí, com o mesmo aplicador, com o mesmo rímel, eu vou passar nos cílios de baixo. Passar o rímel nos cílios de baixo é ótimo. Ele realça bem, abre bem o nosso olhar. Pronto, gente, o olho tá pronto, tá? Eu vou fazer o outro olho rapidinho e volto para finalizar com vocês essa maquiagem. Prontinho. Finalizei o outro olho, tá? Fiz exatamente a mesma coisa que eu fiz no outro. Vocês puderam ver que ele é um olho bem escuro, bem pesado, só que é simples de fazer. Você usa um iluminador, uma sombra marrom e uma preta. E ele fica bem marcado. Eu coloquei aqui um batom bem vermelho também, para vocês conseguirem olhar aí como que fica bonito, né? Tem gente que não gosta de usar batom escuro com sombra escura, mas em algumas ocasiões dá pra gente usar assim, fica bem legal, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, quem tiver meu contato pode me perguntar, tá bom? Muito obrigada, amei ficar aqui com vocês, dar essas dicas de maquiagem e até a próxima. Beijinho! Gente, essa mulher é muito chique, né? Arrasando, como sempre. Então, gente, Claudilene é consultora da Mary Kay. Então, se você estiver precisando de algum produto, alguma coisa, fica a dica. Você pode procurar por ela, tá bom? E como ela se colocou à disposição, se você quiser também algumas dicas a mais aí para te ajudar a se maquiar, é só fazer contato com ela, tá bom? Agora, nós vamos para um tempo muito precioso do nosso encontro, que é o tempo da palavra. Então, nós temos hoje uma convidada para estar com a gente, e aí eu vou convidar ela para sentar aqui para compartilhar do pão da vida com a gente. Então, gente, nessa noite tem uma convidada muito especial, Tamires Coppe, o nome dela. Nós nos conhecemos desde criança. Temos muitas histórias, muitas. Vai passando um filme na cabeça. Eu sou afilhada da avó dela. Confusão, né? Ela é neta da minha madrinha, para explicar melhor. E nós temos muitas histórias juntos. Minha madrinha é uma pessoa que tem uma parcela muito grande na minha vida, né? Colaborou para que eu estivesse aqui. Eu acho que é a definição melhor, né? Minha madrinha cuidou de mim por muitos anos para minha mãe trabalhar, e ela sempre foi, de fato, aquela que antigamente o termo madrinha, ter uma madrinha era bem diferente do que é hoje, né?
ter um padrinho, uma madrinha antigamente, era alguém com que os pais pudessem compartilhar uma necessidade, né? Era alguém com que, se na falta dos pais, assumiria a responsabilidade, né? Daria o auxílio, o apoio. E a minha madrinha foi essa pessoa na minha vida. Ela é uma pessoa muito preciosa. Quero mandar um beijo para ela. Eu estou em falta, porque, apesar de morarmos tão perto, eu visito ela tão pouquinho. Depois que eu fiquei grande, eu visito ela muito pouco. Mas ela é alguém muito especial, muito, que eu sempre lembro nas minhas orações. Eu tenho uma eterna gratidão ao Senhor pela vida dela mesmo. Então, Tamires, fica bem à vontade, compartilhe aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Amém. Sinta-se à vontade mesmo. Amém. Para mim é uma grande alegria estar aqui, né? E o meu esposo, um tempo atrás, esses dias, veio aqui compartilhar a palavra. Verdade. Os meus pastores, né, estão aqui compartilhando a palavra também. Né? Então, eu me sinto muito em casa, me sinto muito à vontade de estar aqui compartilhando a palavra do Senhor com vocês. Né? E quando a Vanessa mandou mensagem, né, eu fiquei surpresa, feliz, surpresa, né, nervosa, aquele frio na barriga. Faz parte. Mas é maravilhoso a gente ter a oportunidade de compartilhar daquilo que o Senhor tem feito, daquilo que Ele nos ensina. É verdade. E eu queria compartilhar com vocês uma palavra que está lá em Lucas, capítulo 24. Vou abrir aqui. Lucas, capítulo 24. E a gente vai lendo assim os versículos, né? O pessoal da mídia, né, tá aí ajudando. E aí nós vamos ler do 13 ao 15. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E quando eu comecei a meditar nessa palavra, e pensar, né? O pastor Carlos Alberto, ele sempre brinca que nós somos seres pensantes, e a gente pode, então, começar a meditar e a refletir. E eu fiquei pensando que Jesus se aproximou, né, daqueles 2 homens, e eles não perceberam. E talvez aquilo que eles estavam conversando e discutiam, estavam distraindo. Talvez era o motivo da própria distração, deles não perceberem que Jesus estava se aproximando. E a Bíblia fala que eles estavam conversando e discutindo a respeito daquelas coisas que estavam acontecendo, porque já faziam 3 dias que Jesus tinha sido crucificado, né? E eles estavam, então, passando por um momento difícil, né? Eles estavam passando por um momento de desafio, né? Já tinham passado 3 dias, e como a gente hoje tem passado por momentos desafiadores. Só que o problema não está em conversar sobre aquilo que tem acontecido, né? Porque diante dessa pandemia a gente tem conversado, a gente tem falado sobre as coisas que têm acontecido. É inevitável, né? A gente falar sobre as situações que a gente está vivendo. Sim, e eu imagino eles então conversando. Mas algo interessante que a gente pega para a nossa vida é que o que eles estavam falando? Será que ela era palavra de medo, palavra de desespero, né? Será que era muita angústia a ponto deles não sentirem Jesus se aproximando? Quais são essas palavras? Então, para a gente, nesse tempo, né, quais são as palavras que eu tenho falado dentro da minha casa? Né? Será que é desespero ou são palavras de graça? Será que são palavras de medo ou palavras de amor? Né? Então, acho que o diferencial não é a gente falar sobre as coisas que estão acontecendo, mas o que a gente vai falar? O que a gente vai... O que a gente tem falado a respeito, né? Porque a gente tem 2 formas de olhar as situações, né? Algumas pessoas escolhem olhar as situações só pelo lado negativo, né? Só pelo desespero, pela angústia, pela tristeza, pela amargura.
E outras pessoas escolhem olhar, porque sempre tem uma outra face, né? Ainda que a gente esteja enfrentando um tempo difícil, mas a gente precisa tirar proveito e a gente precisa conseguir olhar e enxergar com outros olhos, nem que seja profeticamente, né? Sim. E uma frase que eu ouvi, não sei se você já ouviu, mas é: tudo que a gente alimenta cresce. Então, o que eu tenho alimentado? Né? Será que eu tenho alimentado o meu espírito para que da minha boca saiam, então, palavras de vida, saiam palavras de bênção? Porque a gente sabe os desafios, né? Eu tenho 2 filhos, né? O Arthur, que tem 7 anos, e a Maitê, que tem 5. E a gente sabe de tudo aquilo, né, que as irmãs compartilharam, da rotina. Mas é necessário que a gente alimente o espírito, para que, então, as nossas palavras possam ser palavras que, ao caminhar, a gente permaneça sentindo a presença de Jesus do nosso lado, né? Então, esses homens, eles estavam nesse momento, e eu creio que o desespero, as palavras, não fez com que eles não percebessem. Né? E nós, como mulheres, né, que estamos buscando a palavra do Senhor como referencial na nossa vida, como base da nossa vida, a gente precisa, então, alimentar o nosso espírito, né, para que palavras saiam para trazer vida, para dar fruto. Né? É muito como uma árvore. Né? O fruto da árvore revela a essência dela, revela tudo que tem acontecido, toda a seiva que corre, né, ela vai refletir no fruto. Se você percebe que o fruto de uma árvore não está legal, é porque, na verdade, há algo dentro dela que não está legal. Então, é também assim na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa caminhada, né, dessa questão da gente falar aquilo que traga vida, né, dentro da nossa casa, para os nossos filhos. E eu tirei isso como uma lição na vida desses 2 discípulos nesse momento, né? E continuando, no versículo 16, fala assim: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. E eu queria dizer nessa noite que só consegue ver quem tem fé. Porque no versículo anterior, e eu já vou até ler para a gente poder contextualizar, Lucas 24, mas no versículo 9 até o 11, diz assim: e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Os olhos deles impedidos de ver Jesus. Nesse versículo anterior já nos ensina e já nos revela que a falta de fé impediu-os de ver Jesus. Então, as palavras daquelas mulheres pareciam um delírio. E eu queria fazer um parêntese que talvez, né, você que esteja nos ouvindo nessa noite já tem visto. E para alguns que você compartilha, pode dizer assim: não, mas isso é um delírio. E eu queria te dizer nessa noite: permaneça crendo no Senhor. Permaneça crendo naquilo que Ele já tem te mostrado. Porque às vezes a gente está caminhando, a pessoa tem experimentado das mesmas coisas que a gente, tem se alimentado da mesma palavra. E ao compartilhar, a pessoa olha e fala assim: não, mas isso é um delírio. Né? E a gente viver em fé é isso, é muitas vezes ir contra a realidade. Acho que na maioria das vezes, né? Porque caminhar pela fé, caminhar baseado na fé, caminhar por aquilo que você não vê. Né? Caminhar baseado na fé, caminhar por algo que muitas das vezes está muito distante da realidade. Né? Ter essa certeza, né? Como lá em Hebreus diz, né? Fé é a certeza. E eu imagino aqueles discípulos assim: será? Porque já faziam 3 dias, eles estavam assim: será? Quando? Como?
né? Que são perguntas, muitas vezes, que vêm na nossa mente, vêm na nossa vida, que não são pertinentes à fé, não fazem parte da fé, né? Então, algo que é muito tremendo é você pegar um papel aí e colocar essas perguntas: será, quando, como, pega uma caneta vermelha e risca, assim, faz aquele X, porque a gente que caminha por fé, né, essas perguntas não podem estar nos rodeando a todo tempo, levando a gente a ter dúvida, a querer ficar sem conseguir ver, né? E eu creio que foi dessa forma. E fé não é um sentimento. Porque se for pelo sentir, não é pelo sentir. Não vai. A gente nunca vai ter fé se for esperar primeiro sentir, né? E algo interessante é que entre os versículos 18 e 20, Jesus, então, se aproxima deles, já estava próximo deles, e Jesus pergunta: o que vocês tanto conversam? Né? O que vocês estão falando aí? E aí eles começam a explicar para Jesus. Está escrito assim: você é o único que não está sabendo do que tem acontecido nesses dias? E algo interessante é que eles começam a explicar para Jesus de forma natural o que no sobrenatural já tinha acontecido, porque Jesus estava vivo. Então, quando a gente tenta explicar no natural, a gente é impedido de ver, porque é no sobrenatural que as coisas acontecem. O natural também é algo que nos impede de ver o agir de Deus, o aproximar de Deus, a presença de Jesus, né? Em 1 Coríntios 2,14, a palavra fala sobre isso, né? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Jesus estava vivo, né? Era aquilo que as mulheres já tinham falado para eles, e eles não acreditaram. E Jesus ali do lado, eles impedidos de ver pela falta de fé, eles começaram a explicar no natural o que já tinha acontecido no sobrenatural. Então, a gente não tem que ficar tentando como se fosse matemática. 2 mais 2 é igual a 4. Não tente explicar no natural aquilo que sobrenaturalmente Deus já tem feito na sua vida. É verdade. A gente erra muito por tentar ficar encontrando uma explicação para aquilo que Deus tem feito, né? Tentando, porque é muito cômodo para a gente, né? A gente se movimentar no natural. É cômodo demais, né? Mas isso nos impossibilita de conseguir alcançar aquilo que Deus tem feito no sobrenatural, né? Sim, a palavra do Senhor diz que a paz fala sobre a paz que excede todo entendimento. Então, às vezes, em dias como nós temos vivido hoje, e diante de tanta turbulência, a gente permanece em paz, às vezes a gente fica tentando explicar, né? Tentando achar um motivo. Isso. Nossa, mas eu tô tão em paz, eu tô tão... Por quê? Se está tudo... Mas é porque se a palavra do Senhor diz que a paz que excede todo entendimento, eu não vou conseguir explicar algo que Deus ele move de dentro para fora. Isso. Que não significa que não haja conflito, que não haja problema, que não haja enfermidade, que não haja confusão, mas é a paz que excede a tudo isso, né? Ainda que você esteja vivendo com tudo isso, em meio a tudo isso, mas essa é a verdadeira paz, né? Que não separa, não divide aquilo que está acontecendo, não anula. Pronto, encontrei a palavra certa. Não anula aquilo que você está vivendo, mas ela sobrepõe tudo aquilo, né? Exatamente. E essas coisas também a gente só pode falar, né, que é em relação ao sobrenatural, que é em relação ao Deus que habita dentro de nós, o Espírito que habita dentro de nós. Então, assim, não permita que o natural te impeça, né, de ver Jesus, que feche os seus olhos. Né? A gente precisa caminhar dessa maneira e romper, assim, então, as questões que tantas vezes tentam nos prender no natural, né? Porque, como você mesmo falou, muitas vezes é mais cômodo quando a gente consegue explicar com palavras, né? Mas o sobrenatural a gente não explica, a gente vive, né? A gente sente, a gente compartilha,
né? E é dessa maneira que a gente vai caminhando com o Senhor. Como seres humanos, a gente tem uma tendência a querer sempre encontrar uma explicação, até porque muitas das vezes a gente está preocupado com o outro, né? Com a forma com que o outro tem nos visto. E nem sempre vai ter explicação. Algumas vezes, sim, vai ter. Algumas vezes você vai encontrar evidências em que você vai poder explicar, mas nem sempre. Então, a gente tem que parar com essa cobrança de querer explicar, porque muitas das vezes nem é para a gente, é para o outro, né? Porque a gente quer encontrar uma explicação e nem sempre vai ter. É porque Deus fez, é porque Deus quer, é porque Deus se move da forma com que Ele quer, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Rei que está acima de todos nós. Então, nem sempre a gente vai conseguir encontrar explicação para tudo, né? Sim. E caminhando na palavra, né, no versículo 21, me chamou muito a atenção até por aquilo que eu tenho vivido nesses últimos tempos. Os discípulos, no versículo 21, falam para Jesus: ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Né? Eu não sei, talvez quem esteja ouvindo nessa noite ainda não conheça o Senhor, ainda não entregou a sua vida a Ele, e seja um questionamento de falar assim: nossa, mas depois de tudo isso, talvez eu esperava, mas depois de tudo isso, ou talvez você já tem caminhado com o Senhor, mas tem se questionado depois de tudo isso, tem questionado o tempo, porque não é fácil, né? A gente aguardar o tempo. Principalmente para nós mulheres, né? Que já temos uma natureza muito ansiosa. Então, é uma tarefa bem difícil, né? De planejar, de deixar tudo assim, quadradinho, certinho. Mas, quando eu li que esses discípulos, eles falaram assim: mas depois de tudo isso, depois de 3 dias, né? E talvez você possa pensar assim: mas você não me conhece, não conhece a minha história, não sabe aquilo que eu vivo, né? Aqui foram 3 dias, mas talvez alguém está esperando 3 anos pela restauração de um casamento. São 3 dias aqui na palavra, mas às vezes tem 5 anos que você está esperando uma reconciliação com o pai, com a mãe. Mas algo que o Senhor me ministrou profundamente no meu coração é que a gente precisa permanecer crendo, sabe, Vanessa? Independente do tempo. Amém. Porque o tempo também é algo que vem para poder ir diminuindo a nossa fé, sabe? E trazendo aquele balde assim de água fria, sabe? O tempo, ele faz essas coisas. Só que se a palavra do Senhor diz, Ele é fiel. Isso. Se a palavra do Senhor me garante, a palavra do Senhor é o que nos garante. Então, eu preciso permanecer crendo, independente do tempo. Né? E é algo que me chamou muita atenção, porque eu pude compartilhar um pouco com Vanessa, não posso, né, abrir aqui, mas passei por uma situação difícil há 9 dias atrás. E uma pessoa que era a que mais estava sofrendo com aquilo tudo, ela me falava coisas assim difíceis de ouvir, né? Ela me falava: nossa, mas eu carrego todo mundo no colo e ninguém me carrega no colo, né? Eu estou sofrendo muito, há anos que eu venho sofrendo. E eu fui para casa refletindo, pensando. E quando eu li que esse foi o mesmo questionamento dos discípulos, né? Os discípulos falaram assim: já passou 3 dias. Mas eu queria dizer para você que não importa quanto tempo tem passado. Não importa se você está contando ou não. É o crer que vai fazer você continuar. Amém. É o crer que vai continuar. Amém. Sabe, a gente conseguir ver a Jesus. Porque eles estavam impedidos de ver pela falta de fé, eles estavam impedidos de ver por enxergar o natural, e eles estavam também desanimados pelo tempo, porque já faziam 3 dias e eles estavam já sem saber como tudo ia ficar. Né? Como é que vamos ficar? Será que vão nos perseguir? Será que vão vir atrás de nós? Né? E
é um aprendizado. Permaneça crendo, independente do tempo. Amém. Permaneça crendo, independente de qualquer circunstância, Amém. de qualquer desafio, de qualquer coisa que já aconteceu na sua vida, no seu passado, né? A gente precisa permanecer crendo naquilo que Deus nos prometeu. Amém? Amém. E no versículo 30, a palavra do Senhor diz: e aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Para os discípulos foi no partir do pão. Quando Jesus, então, eles convidam Jesus para ficar com eles, e Jesus, então, parte o pão, e os olhos deles foram abertos. Eles reconhecem. Eles reconheceram que era Jesus. Talvez para a gente fique pensando assim, mas no partir do pão, já tinham vivido tanta coisa com Jesus, já tinham experimentado tanto milagre, tanta coisa da presença de Deus junto com eles, de Jesus junto com eles. Foi no partir do pão. E a gente precisa ter esse entendimento que Jesus, ele trabalha conosco individualmente. Né? É o Deus da multidão, mas também é o Deus do individual, como o pastor pregou esses dias lá na nossa igreja, porque foi no partir do pão. E que nessa noite você possa refletir, sabe, o que Jesus quer me mostrar que eu preciso mudar, o que Jesus quer fazer para que os meus olhos sejam abertos. E isso é algo tremendo, porque é de uma maneira simples. Jesus, ele é muito simples, né? E os discípulos, então, eles puderam reconhecer, e algo que logo depois acontece, é que eles falam assim: não ardia no nosso coração enquanto ele falava? Não ardia dentro de você enquanto ouvia as palavras de Jesus? Porque ainda que existam coisas, sabe, ainda que existam circunstâncias que tentam paralisar a nossa fé, né, que tentam fazer com que a gente viva muito no natural, no seu coração, dentro do seu coração, existe algo que é o Espírito Santo, que vai testificar tudo aquilo que você tem ouvido. O Espírito Santo que vai testificar dentro do seu coração e vai revelar: olha, é Jesus. Percebe bem se aquilo que você está ouvindo não é Jesus falando com você. Abre os seus olhos e perceba que aquele que está aí do seu lado é Ele, te orientando, falando, porque às vezes a gente, não sei, né, porquê, mas o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Então, às vezes a gente fica assim: ai, parece que eu senti. Mas se nós vivemos no Espírito, né, e por Ele nós somos cheias, é Ele mesmo quem tem nos falado. Isso. A gente fica assim: uma sensação. Não é uma sensação, é o Espírito Santo que está testificando, é o Espírito Santo que está falando, é o Espírito Santo que está fazendo arder dentro de você, né? Arder dentro de nós, para que, então, aquilo que a gente fale seja diferente. Porque os mesmos discípulos que no início conversavam e discutiam, né, sobre aquilo que acontecia, talvez palavras de medo e desespero, foram os mesmos discípulos que, ao abrir os olhos, eles perceberam assim: não, dentro da gente tem algo que arde, dentro da gente tem algo diferente. Era Ele. Então, perceba, né, a gente precisa ter essa sensibilidade, e isso já é algo que a maioria de nós, né, mulheres, somos sensíveis. Então, essa sensibilidade veio na vida desses discípulos que, no início, não creram. No início, acharam que era um delírio daquela mulher, né? Acharam que não. Elas falaram que o corpo não estava mais lá, mas nós não acreditamos. São os mesmos que Jesus, então, caminha,
caminha, né? A Bíblia fala que são 60 estádios, mais ou menos 11 quilômetros. Imagina ali 11 quilômetros, Jesus caminhando, caminhando, falando, ouvindo. Seus olhos impedidos de ver, mas ele ali, lado a lado, lado a lado. Até que chegou um momento em que ele se revelou no partir do pão, se revelou na mesa, para falar assim, olha, desde o início, era eu que estava ali, caminhando com vocês. Desde o início era a minha presença. Então, eu queria compartilhar isso, porque é muito daquilo que a gente tem vivido, sabe? De talvez falar demais, né? E não identificar quais são os tipos de palavras que a gente tem falado. Esses dias, com todo esse desafio da aula online, né? E no início era algo muito assustador. Eu ficava, gente, como que vai ser isso? E teve um dia que eu comecei a falar com meu esposo, falar. Aí ele olhou para mim e falou assim, vamos orar? Aí eu falei, amém, vamos orar. Eu já entendi o recado, sim. Porque, sabe, as situações, elas tentam nos impulsionar para o natural. Elas tentam nos impulsionar para falar qualquer coisa e agir de qualquer maneira. E quando ele falou assim, vamos orar, eu falei, Senhor, obrigada. Eu preciso viver a tua palavra, se eu quero experimentar do sobrenatural, e olha que Deus, eu creio que ele se revela até nessas coisas que às vezes a gente fala assim, não, mas é só uma aula online, né? Mas eu não posso deixar de crer que o agir de Deus também está ali junto com a gente na nossa casa. Né? Então, quando a gente ora, a gente dá acesso a Deus às nossas vidas. Então, quando ele falou, vamos orar, eu falei, Senhor, o Senhor precisa ter acesso. O Senhor precisa estar aqui para que tudo corra bem, para que tudo fique em paz. Não que eu vou resolver nada só no meu muito falar, sem dar acesso ao Senhor a essa situação. É verdade. Né? Então, essa palavra eu queria compartilhar com vocês, com as irmãs, né? E dizer para você que creia, sabe? Creia. Não permita que o natural impeça você de ver. Mesmo em tantas dificuldades, talvez, em tantos problemas, o sobrenatural Deus já está fazendo. Ele já está se revelando no sobrenatural. Ele já se revelou no sobrenatural. Ele já tinha se revelado àquelas mulheres no túmulo, já tinha dado uma visão para elas, né? Elas já tinham tomado aquilo como uma verdade. E algo interessante, Vanessa, é que no versículo 12, né, tem uma pessoa até muito... que todos são muito admiradores, né? Que foi Pedro. Eu não coloquei, né, esse versículo 12, mas a palavra do Senhor fala assim, Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Assim como para aqueles discípulos, foi no partir do pão que Jesus se revelou, para Pedro, foi nos lençóis dobrados. Então, a gente precisa entender que a todo tempo, Jesus ele tem se revelado, a todo tempo ele tem caminhado conosco, a todo tempo o Espírito tem queimado nos nossos corações para que a nossa vida seja guiada pelo Espírito. Né? A palavra do Senhor diz que todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Então, nós, como filhas, né, precisamos ser guiadas pelo Espírito. Isso aí. E Jesus ele é muito simples, né? E, às vezes, a gente fica tentando enxergar Jesus nas coisas mirabolantes, nas coisas gigantescas, né? E Jesus ele se manifesta nas nossas vidas o tempo todo, né? Como você tem falado desde o começo. Jesus ele está o tempo todo se manifestando em todas as coisas. E a gente tem duas opções. Ou a gente passa a achar que nada é Deus, que nada é Jesus, ou você começa a enxergar em tudo Jesus. Né? Porque
com toda essa situação que a gente tem vivido, eu sempre tive esse hábito, mas muito mais agora. Com toda essa situação de pandemia, de quarentena, todos os dias eu agradeço ao Senhor e falo, Senhor, nós temos o privilégio de estar vivos. Sim. Porque a gente acha que é uma obrigação de Deus te manter vivo. A gente acha que é uma obrigação de Deus nos manter saudáveis. E até que a gente adoeça, até que a gente sinta algo e a gente comece a observar, né, a diferença. Então, assim, a gente tem duas opções: de não enxergar Deus em nada, né, e ficar esperando Deus se manifestar de uma forma poderosa e grandiosa. E Ele faz porque Ele é poderoso e Ele é grandioso. Mas Ele se manifesta também de formas muito simples. E Deus ele se manifesta nas nossas vidas o tempo todo, como você falou. O tempo todo. E o nosso coração precisa arder, precisa queimar constantemente, para que a gente constantemente reconheça Jesus, né? Porque, muitas vezes, Jesus está partindo o pão na nossa frente e a gente não está o reconhecendo. Por causa da nossa ansiedade, por causa do medo, por causa das nossas preocupações, porque a gente está afoita. Por exemplo, a mulher, eu tenho muita dificuldade com isso. Por exemplo, se eu colocar na minha cabeça que aquele dia eu vou dar faxina, eu tenho que dar faxina, e se alguma coisa fugir do controle ali, e eu perceber, eu me irrito, eu fico, sabe, eu quero que saia daquele jeito. E quantas vezes acontece alguma coisa para te tirar daquilo ali, e às vezes é o próprio Deus tentando te mostrar, calma, se acalma, não é bem assim. E assim tantas outras situações. Estou dando um exemplo simples, sim, diário, né? Sim. E que, na verdade, o que, pelo menos eu não sei vocês, mas o mais tem feito nessa quarentena é limpar, cozinhar, então, lavar. Parece que a louça está procriando, né? Não sei o que está acontecendo. Então, assim, a gente tem essa dificuldade de acalmar o coração. E quantas vezes as coisas acontecem em diversas situações na nossa vida, né? Jesus, tipo, se acalma, tá vendo? Eu estou aqui, desperta, acorda, sou eu. Você está... A gente vê um monte de coisa, menos Deus, menos Jesus, né? Então, a gente tem essa dificuldade, a gente precisa se acalmar. Como você falou, a gente precisa permanecer, né? Mas a gente também precisa descansar. Sim. Porque a gente vive muito afoita, a gente quer que aconteça. Então, nós precisamos permanecer. Algumas pessoas têm característica de desistir muito fácil. Na primeira dificuldade, né, já quer desistir, já acha que está demorando demais, já acha que 3 dias é tempo demais para esperar. Mas quem somos nós para entender, para reconhecer isso? Né? Nós não temos esse poder, então a gente precisa permanecer, porque muitas coisas, muitas promessas, muitas coisas a gente deixa à beira do caminho por conta disso. Né? Então a gente precisa permanecer e descansar no Senhor, porque no tempo dele, seja 3 dias, seja 3 meses, 3 anos, enfim, seja o tempo que for. Mas uma hora a gente vai poder enxergar o Senhor, a gente vai poder reconhecer Jesus, a gente vai poder enxergar o milagre, a gente vai poder apalpar no milagre. E a gente vai alcançar aquilo que o Senhor nos prometeu, né? Sim, sim. Você falando desse momento que a gente tem vivido, e a rotina mudou, né? Então, aquela coisa que a gente tinha de se arrumar e sair correndo, leva a criança na escola, vai trabalhar, volta. Pelo menos eu, né, não estou trabalhando, porque eu trabalho em escola, então está tudo fechado. E, na simplicidade, eu tenho aproveitado para sentir Jesus na simplicidade. Isso. E esses dias uma amiga, né, a menina que faz a minha unha, ela perdeu o filho, e eu fiquei assim, falando com o Senhor, Senhor, eu quero mandar uma mensagem para ela, porque é difícil, às vezes, você fica tentando encontrar palavras, e aí eu falei, eu preciso mandar uma palavra para ela, uma mensagem, e eu fui fazer a janta. E aí me veio a passagem de João, que Jesus falou, eu vou te deixar outro Consolador, né? E Ele estará convosco todos os dias. E eu ali fritando bife, e eu comecei a cantar aquela canção de Heloísa Rosa, né? Não se turbe o vosso coração. E aí Tiago pegou o violão, sentou na cozinha, e quando eu vi, eu já tinha desligado o fogo, e a gente já estava ali
se deliciando na presença do Senhor, e eu ter o entendimento que Ele estava comigo, para eu poder falar para ela que Ele estava com ela, que bastava ela crer que Ele estaria com ela, consolando, confortando, que só Ele poderia fazer isso, né? Então, assim, Jesus, Ele, igual a gente tem conversado, de maneiras muito simples, e são as experiências mais marcantes, assim, pelo menos na minha vida, são as experiências mais marcantes, foram as mais simples, onde eu vi a manifestação do poder de Deus e olhar assim e falar, uau, Jesus, é você, muito obrigada. Né? Então, isso é tremendo demais, isso é tremendo demais. E eu aprendi muito, né, com a vida desses dois homens que não permaneceram com seus olhos fechados, né? Conseguiram, então, ver no partir do pão que Jesus estava ali e, então, sentiu o coração queimar. E é tremenda a palavra do Senhor, ela é vida, né? E ela nos ensina, nos impulsiona a caminhar, a crer. Isso é maravilhoso. Verdade. Amém. Glória a Deus. Você pode orar para a gente encerrar? Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigada. Obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada, Deus, pela comunidade vida estabelecida nesse local. Obrigada, Deus, pelos pastores, por cada voluntário, Senhor, que tem servido na Tua casa. Senhor, obrigada pela vida de cada mulher, Deus, que está assistindo esse vídeo, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa arder no coração de cada uma das minhas irmãs. Ah, Deus, que os nossos olhos possam estar abertos. Deus, que o nosso falar seja um falar que venha do Teu Espírito, seja um falar que seja alimentado pela Tua palavra, Senhor, para que venha dar frutos, Deus, na vida da nossa família, na nossa casa, Deus, naqueles que estão em volta. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, Deus, e que o nosso coração possa estar sensível ao Teu Espírito, seja no partir do pão, Deus, seja os lençóis enrolados, Deus, que os nossos olhos possam permanecer abertos, crendo. Ah, Deus, não permita que o tempo, Deus, esmureça a nossa fé, Pai, em nome de Jesus, mas que, independente do tempo, nós possamos permanecer crendo na Tua palavra, nas Tuas promessas, Deus, no Teu poder, no Teu nome, que é acima de todo nome. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, as famílias, Deus, os filhos, os pais, as esposas, os maridos, em nome de Jesus, Pai. Aleluias, amém. Amém. Muito obrigada. Obrigada por compartilhar da palavra do Senhor com a gente. Muito obrigada por trazer uma revelação do Senhor para nós nessa noite. Eu creio que nós podemos hoje sair, né, dessa gravação, sair desse vídeo e refletir e gerar coisas novas em nós, né? Nos proporcionar coisas novas. Amém. Nos fazer refletir, sim, mas, muito além disso, ter atitudes, ter comportamentos, né? Conforme a gente ouviu, conforme a gente aprendeu, direcionados pelo Senhor, direcionados pelo Espírito, e estarmos atentas em todo o tempo, né? Amém. Amém. Muito obrigada por você ter estado aqui conosco mais uma noite. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor continue te livrando, te guardando, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Um beijo grande no coração de vocês. Deus abençoe. Seguindo os teus passos.
tudo me parece estranho, eu sei que nada vai mudar teus planos pra mim, Jesus, pra mim. Tua graça vem me alcançar e traz de volta em minha esperança. A noite inteira eu posso até chorar, mas eu sei que a alegria vem quando o sol raiar.